Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ficar bem longo, mas eu peço para você que fique até no final, tá? E depois que você ver esse vídeo, você passa para aquele seu amigo petista. E também já não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, seguir a gente no canal que vai ajudar muito, tá bom? Explicando a política no Brasil desde o regime democrático, né? Como dizem. Até 1984, a gente tinha, de 64 a 84, a gente tivemos regime militar no Brasil. Diferente do que as mídias falam de ser uma ditadura militar. Nós não tínhamos uma ditadura militar. Nós tínhamos um regime militar. A gente era livre para fazer o que quisesse, tá? Porém, né, começou a entrar em... Os artistas, né, começaram a pressionar para que tivéssemos eleições, para que o povo elegesse seus representantes. Então os generais chegaram e disseram, tudo bem, vocês querem assim, nós vamos passar o poder. E então, em 1984, a gente tivemos as diretas já, onde passou a ser um país democrático, né? O primeiro presidente foi José Sarney, uma porcaria do presidente, um presidente centro-esquerda, fez uma bagunça no Brasil, elevou a eleição, as inflações a mais de 80% ao mês, bagunço, o Brasil ficou perdido, tá? Saiu ele, aí entrou outro, entrou o Collor depois, e o Collor foi impeachmentado, entrou o Itamar Franco, o Itamar Franco é o pai do Plano Real, tá? Quem implantou o Plano Real foi o Fernando Henrique Cardoso, porém quem inventou o Plano Real foi Itamar Franco. Juntaram os dois, viram que a ideia era boa e protocolaram o Plano Real. E foi com o Plano Real que Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 94. O Brasil entrou numa estabilidade maravilhosa, o real custava 80 centavos um dólar, tipo com um real você comprava mais de um dólar, as coisas caíram muito o preço, estabilizou, foi muito bom os primeiros 4 anos do Fernando Henrique. Porém, no segundo mandato dele, a coisa desandou. E aí, o que aconteceu? Fernando Henrique entrou em contato com o Lula para ter um acordo para que ficasse 2 mandatos PSDB, 2 mandatos PT. PSDB fala que é centro, mas é esquerda. É as mesmas regras do PT. Se tem as mesmas regras, é o mesmo tipo de partido, não tem o que falar. Beleza, o Fernando Henrique ficou 8 anos, saiu, entrou o Lula, ficou 8. Só que o Lula não quis entregar o poder, ele cresceu os olhos no poder. Ele quis se perpetualizar no poder. O que ele fez? Ele pegou todos os planos, as ajudas que tinha, os benefícios que os militares colocaram, como ProUni, Bolsa Família, tinha outros nomes, mas era crédito estudantil e tal, Vale Gás, cada um tinha um nome diferente. Ele juntou a parte de receber dinheiro tudo em um só e fez o Bolsa Família. Ele pegou planos, projetos que já existiam, juntou tudo em um só e popularizou, pagou Globo, pagou SBT, pagou todo mundo para fazer propaganda, mídias e tal. Nessa época nós não tínhamos muito acesso às informações, não acreditava no que nós víamos na televisão. E foi nessa que o Lula foi reeleito em 2006, com uma ampla vantagem sobre os outros. Ele foi eleito com muitos votos. Eu nunca votei no Lula, eu nunca acreditei nele. Porém, não estamos falando de mim, né? O que aconteceu? Então ele falou, agora eu quero me perpetualizar no poder. Aí ele começou a comprar políticos, mídias, emissoras, artistas, juízes. Ele começou a comprar, dar dinheiro. Para dar dinheiro para político, para essa classe, precisa de muito dinheiro. Então ele começou a roubar. Rouba BNDES, rouba Petrobras, rouba Correio, rouba... teve Petrolão, Mensalão, teve todo tipo de corrupção que teve. Ele pegou para pagar seus cupinchas. Então ele começou a comprar. A pessoa que se vende fica com o rabo preso. Ele não pode mais sair, não pode ir mais contra o sistema. Ele fica preso ao sistema. E foi nessa que aparelhou ministros, deputados, senadores, mídias, artistas, jornalistas, comprou todo mundo, ficou todo mundo com o rabo preso. Então teria que falar bem dele e encobrir as falcatruas dele.
Até que chegou a Lava Jato, começou a pesquisar, investigar e constatou que o Lula era um corrupto. O Lula foi condenado em 3 instâncias, perdeu as 3, mais de 10 juízes, inclusive o STF, condenou ele, e ele foi declarado culpado e preso, e ficou 580 dias. Nesse tempo, apareceu uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, que não estava de acordo com essa corrupção que existia. Ele já tinha sido deputado por 28 anos. Ele falou, eu vou me lançar candidato, porque eu não estou de acordo com essa roubalheira. O dinheiro é do povo, não é dos políticos. O povo passa fome, recebe uma mixaria, se vendeu para o Estado a troco de Bolsa Família, mas o país não está indo para frente, está indo cada vez mais para o buraco. Está indo direto para o comunismo. A intenção do Lula é implantar o comunismo no Brasil. E ele disse que vai demorar 40 anos, mas ele vai conseguir. E nós já estamos a passo largo para isso. Falta só virar a chavinha, tá? Mas tudo bem. Esse não é o caso do vídeo. E ele começou a aparecer e falar verdades. Verdades. E o povo começou a acordar. Esse foi o primeiro político de direita no Brasil depois dos militares. Primeiro. Nós nunca tivemos político de direita no Brasil. Ele foi o primeiro. O povo começou a ver e ver que o negócio era a direita, porque a honestidade estava na direita. A esquerda, ela vive de falcatrua, vive de corrupção e vive de compra de pessoas. Entendeu? Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. O que acontece? Devido a essa corrupção do Lula, nós não temos educação no Brasil, nós não temos segurança no Brasil, nós não temos saúde no Brasil, nós não temos saneamento no Brasil, nós não temos malha asfáltica no Brasil, nós não temos nada no Brasil. Está tudo sucateado. Você de esquerda que apoia o Lula, é só você olhar e você vai ver que eu tenho razão. Não precisa muita coisa. Você só não acordou ainda. Espero que esse vídeo faça você acordar. Então o que aconteceu? O Lula foi condenado, foi preso. E o Bolsonaro apareceu. Com aquele jeito falastrão dele, falando alto, falando bravo, criticando, apontando o dedo. O povo foi pegando um carinho por ele. Porém, a esquerda não queria entregar o poder para ele. Lógico que não. Então a esquerda começou a bater nele. Já nas eleições. Aí tem umas caixinhas aqui no Brasil, onde você aperta uns detalhes lá, sabe? Eles não acharam que o Bolsonaro tinha tanto voto. Manipularam, porém a manipulação não foi tão grande. Então o Bolsonaro ganhou. Com 50 e poucos %. Suponho eu que o Bolsonaro ganhou as eleições no primeiro turno, com mais de 70% dos votos. E ele entrou. Quando ele entrou, já começou a pandemia no Brasil. Ele mal pegou o poder, já começou a pandemia. E a esquerda com Lula preso. O que acontece? O Bolsonaro agiu do melhor jeito possível na pandemia. Tá? Exigia que o Ministério Público cuidasse das pessoas no começo dos sintomas do Covid. Tá? Não queria que tivesse carnaval no Brasil para que a pandemia não se espalhava. E a mídia falando o quê? Falando que ia ser só uma gripezinha. Drauzio Varela fez isso. Pode ver ali, procura no seu Google. Que ia ser só uma gripezinha, que o carnaval era uma festa que podia trazer, que isso e aquilo tal. E aí, a pandemia chegou. E aí o Bolsonaro falou, vai pro médico quando começar seu sintoma. Senão você faz como diz o Mandetta. Quando você tiver com falta de ar, você procura. E aí vai ser tarde. O que a mídia fez? Pegou só esse pedacinho do vídeo e colocou como se ele estivesse caçoando das pessoas. Quem está acordado com a vida sabe que é uma fraude. Os idiotas úteis caíram. Com a mídia falando em cima, pegando cortes de vídeo e publicando, colocaram ele como um genocida. Que ele não comprou a vacina, porém ele comprou a vacina. E quando a Anvisa aprovou a vacina, no mesmo dia começou as vacinações. A mídia também não falou isso, só disse que ele não queria comprar a vacina. Ele só não podia comprar a vacina porque a Anvisa não tinha autorizado. Se ele tivesse comprado vacina sem autorização da Anvisa, era um motivo para caçarem ele. Ele sabia disso, ele aguardou, a Anvisa aprovou, no mesmo dia começou as vacinações. Porém, os idiotas úteis mais uma vez acreditaram na mídia. E até hoje falam que Bolsonaro